Olá, meu amigo, olá, minha amiga. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como começar a sua preparação para o Enem da melhor forma possível, para você decolar no Enem 4. Eu já estou com meu caderninho aqui, são várias anotações para a gente conversar e vamos lá. Primeiro, logicamente, eu vou fazer uma introdução. Eu sou Gustavo, advogado da União desde 2017 e eu tenho um treinamento para o Enem com centenas de alunos e alunas. A gente já teve números aprovados. Então a gente sabe exatamente como conduzir uma preparação com eficiência para o Enem. E, logicamente, também eu vou pedir o like e a sua inscrição nesse canal. A gente vivencia o Enem 24 horas por dia e a gente quer te ajudar a ser aprovado e aprovado no Enem o mais rápido possível. Beleza? Dito isso, a gente começa efetivamente o conteúdo desse vídeo, que é muito importante. Afinal, a gente vai falar da primeira atividade na sua preparação para o Enem. E aí, se você está começando agora os estudos para o Enem, ótimo, você já vai começar fazendo essa atividade. Mas, se você já vem estudando há um tempo, meses ou anos, e você não fez essa atividade da forma que eu vou te dizer, eu quero que você pare, dê uma pausa nos estudos e faça essa atividade, porque ela é essencial para você voar mais rápido na sua preparação para o Enem. Beleza? Inclusive, eu vou abrir um parênteses para te mostrar a comparação do nosso aluno André, e o André se inscreveu no treinamento, né, em 2024 e menos de um ano e meio depois ele passou no Enem 3, começando do zero absoluto na preparação. Então, do zero absoluto à aprovação no Enem 3, com 60 pontos, ele fez exatamente, né, isso que eu vou te dizer no vídeo de hoje e outros direcionamentos também que a gente deu, mas principalmente ele obteve esse direcionamento inicial, tá bom? E ele voou muito rápido, Nanã. E o contraponto é essa concurseira e nossa seguidora do Instagram, que com pouco mais de um ano de preparação também, ela tirou apenas 35 pontos no Enem 3. Ela relata que está com uma preparação estagnada e ela ficou tão traumatizada que ela está pensando em só fazer de novo a prova do Enem em 2027, daqui a um tempão. Beleza? Então, a única diferença entre o André e essa concurseira, né, não é inteligência, não é tempo de preparação, foi um ano também. É simplesmente método. E é exatamente o que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Beleza? Vamos lá, então. O Enem e a FGV, eles têm um objetivo claro. Eles precisam, né, avaliar, filtrar as competências que você tem para exercer o labor, a magistratura. Tá? Então, o Enem é uma prova de habilitação. Isso é muito importante, é uma prova de habilitação. Beleza? Ele quer ver a sua habilitação para exercer a magistratura. E além disso, o Enem ele precisa colocar muita gente no circuito, né? Porque se passarem só 500 pessoas ali no semestre, isso vai travar as provas de magistratura nos tribunais aí do Brasil. Né? Tem uma demanda alta por candidatos, ele precisa botar muita gente nesse funil aí. Então ele precisa que muitas pessoas sejam aprovadas no semestre. Por exemplo, 5.000 pessoas, né? Que é mais ou menos o padrão ali. Né? 4.000, 5.000, 6.000 pessoas passam no Enem no semestre. Então ele tem essa exigência, essa necessidade. Não pode passar só 500, tem que passar 5.000. Tá? E isso traz para a gente uma lógica da previsibilidade. E como assim? O que é essa lógica da previsibilidade? Bom, dentro do grau de exigência da prova do Enem, que é alto, é logicamente uma prova muito difícil, né? Mas dentro dessa lógica, a FGV precisa ser previsível. Do contrário, se ela te surpreender, se ela fizer uma prova muito diferente ali do que está acostumado, vai ter pouquinhos aprovados. Beleza? Vai travar o ingresso na magistratura de todos os tribunais do Brasil. Não pode funcionar dessa forma. Então, ela tem que operar dentro de uma lógica da previsibilidade. Então, dentro dos objetos de avaliação que o CNJ colocou, e o que são os objetos de avaliação? São ali as atividades mais cotidianas e as atividades mais estratégicas. E essas atividades elas estão relacionadas aos temas quentes do concurso. Então, assim, todo concurso funciona nessa lógica. Né? Tem poucos temas que são ali os relacionados aos assuntos do cotidiano, aos mais estratégicos do cargo, que eles despencam em várias questões. Eles concentram, poucos temas concentram uma quantidade muito grande de questões.
beleza? E no Enan, essa lógica, ela funciona de uma maneira muito interessante para a gente, né? A gente tem isso mapeado, logicamente. Então, no Enan são 134 pontos, divididos aí nas diversas disciplinas, mas desses 134 pontos, 67 pontos, ou seja, a metade desse edital, corresponde a 85% de toda a cobrança das questões. E até o momento são aí 320 questões, são 4 provas, beleza? E a outra metade, os outros 67 pontos, eles correspondem a 15% da cobrança. Então a gente tem de um lado a metade, que corresponde a 85% da cobrança, e outra metade corresponde a 15% da cobrança. Tá? E dentro dessa lógica de temas quentes, que já é algo muito interessante, a gente observa ainda que, por exemplo, a prova do Enan tem uma repetição ali na forma de apresentação dos conteúdos, né? Então, a gente mapeando as provas, fazendo as questões, a gente até fica confuso, né? Dá até um momento de confusão, porque parece que a gente já viu aquela questão antes, a gente se perde. Eu estou fazendo realmente a prova do Enan 3 ou estou fazendo a prova do Enan 1? Eu já vi essa questão antes. Então, ela repete até a forma de apresentação dos conteúdos. Os casos, problemas, apresentar de forma muito parecida, né? Com os mesmos detalhes, tá certo? As alternativas muito parecidas entre si. Tá? A gente vê, então, as questões efetivamente se repetindo, tá? Cobrando ali também os mesmos tipos de precedentes. Então, por exemplo, em constitucional despenca a repercussão geral. Isso em todas as provas. Tá? Então, dentro do mar de conhecimento de jurisprudência, por exemplo, você focando a sua energia ali em repercussão geral, você vai ter uma pontuação já muito boa em constitucional. Isso é previsível, é de interesse, é uma necessidade da prova do Enan que seja assim, como eu já falei, beleza? Além disso, a gente tem essa repetição, essa previsibilidade também dentro da cobrança de lei seca. A gente percebe os mesmos capítulos da legislação, por exemplo, o Código Civil, o CPC, então são os mesmos capítulos se repetindo, sendo cobrados. Às vezes, é o mesmo artigo que cai em provas diferentes. E também gera aquela confusão. Uai, eu já passei por essa questão antes? O que está acontecendo aqui? Então, é uma prova extremamente previsível. Assim, não é uma prova fácil, como eu falei, o nível, o grau de exigência ele é bem elevado. É uma prova difícil, mas dentro desse nível de dificuldade, desse grau de exigência, a gente tem ali padrões seguros e estáveis para você navegar de forma segura rumo à sua aprovação. Beleza? E o fato também é que a gente percebe que existe espaço para novidades. Então, temas que não foram cobrados antes, eles vão ser cobrados. Mas esses temas, eles são pontuais, né? E dentro dessa novidade, também dá para a gente fazer um mapeamento. Então, a gente sabe que vai ser uma cobrança lateral ali das novidades e a gente também consegue mapear isso, beleza? Mas o fato é que o grosso da cobrança está concentrado nos temas quentes e nos padrões. Os padrões são previsíveis, eles se repetem. Né? Então, não à toa, foi até um aluno lá da nossa comunidade, ele falou que ele conseguiu no Enan 3 tirar 67 pontos. É uma pontuação absurda, mais de 80% de acertos na prova do Enan. Mas isso não é algo assim, ele não fez algo mirabolante da preparação dele, ele simplesmente estudou do jeito certo. Tinha os padrões de cada disciplina, padrões estáveis, até mesmo por pontos. Né? Os pontos de cada disciplina, a forma de cobrança é estável, é previsível. A gente consegue estabelecer um prognóstico seguro de se esse ponto vai ser cobrado novamente e como vai ser a cobrança. Se é jurisprudência, se é lei seca, se é doutrina e como que é ainda essa cobrança, qual é os principais artigos ali, a forma como esse conteúdo vai ser cobrado, quais são os precedentes que têm mais chance de cobrança. Então, tudo isso a gente consegue mapear, beleza? E não à toa que o nosso aluno, o Vitor, ele conseguiu tirar 67 pontos, uma pontuação altíssima no Enan 3, tá? Então, dito isso, a primeira atividade que você tem que fazer na sua preparação é pegar as 4 provas anteriores do Enan. Até o momento são 4, Enan 1, Enan Manaus, que é a reaplicação em Manaus do Enan 1, Enan 2 e Enan 3. Você tem que pegar essas provas e resolver como simulado hoje, agora. Para tudo que você está fazendo e resolve como simulado, beleza? Você precisa entender quais são todos os padrões da prova, quais são todos os padrões de cada disciplina.
Tá? E fazendo essas provas como simulado, esses padrões vão saltar aos seus olhos, beleza? Eu que mapeio provas, eu entendo, eu vejo isso na prática, beleza? São inúmeros padrões, inúmeros atalhos seguros que vão saltar aos seus olhos fazendo essas 4 provas com simulado. Tá? E essa é exatamente o que a gente chama de fase de diagnóstico. Ela é o marco zero da sua preparação. E nessa fase de diagnóstico, a gente não está avaliando o nosso nível de conhecimento. Então a gente não está colocando uma perspectiva de quanto que a gente vai tirar em cada uma dessas provas como simulado. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente mapear os padrões, jogar o jogo, né, para entender como o jogo é jogado, e aí a gente vai eleger, né, esse formato de cobrança como parâmetro da nossa preparação. Então a gente vai entender como cada assunto é cobrado, como cada disciplina é cobrada, e tudo isso é parâmetro para a gente. Então a gente entendendo como o conhecimento é cobrado em constitucional, a gente vai construir o conhecimento de forma alinhada, né? A gente vai construir o conhecimento de forma alinhada à exigência na disciplina de Direito Constitucional do Enem, que, como eu já falei, é previsível, difícil, mas previsível, beleza? E isso vai fazer você jogar um outro jogo, porque você sai, né, do jogo da dispersão, que você está ali no escuro tentando tatear as coisas a partir, às vezes, de um material gigantesco, né, e totalmente descalibrado, né, é um emaranhado ali de conteúdo, né, de apresentar de forma prolixa, aprofundada, e na prática a cobrança é totalmente diferente. Então você está ali, às vezes, num cursinho, você acha que o cursinho te entregou tudo, mas não, ele não entregou nada. Ele só gerou um problema na sua preparação. Por quê? Porque o material está totalmente descalibrado. E aí, quando você elege as questões como parâmetro a ser seguido na sua preparação, de construir o conhecimento alinhado com a cobrança, né, isso deixa de ser um problema, porque você entende quando o seu material é calibrado e está eficiente e quando ele não é. E aí, quando ele não é, você vai trazer um antídoto, você vai ter uma preparação mais pragmática, você vai resolver esse problema naturalmente. Né? Então você vai para a lei seca, você vai para um material mais enxuto, você vai dar um foco ali, às vezes, por exemplo, em jurisprudência, em repercussão geral do Supremo, tá bom? Então, sabendo como é a cobrança, sabendo o que esperar da cobrança, e essa cobrança é previsível, você consegue ter uma preparação bem calibrada e uma preparação pragmática. E o resultado é voar muito mais rápido. O Enem deixa de ser um problema e ele passa a ser um passo importante para você voar aí na sua jornada rumo à aprovação como magistrado e magistrada. Beleza? E, né, fazendo essa fase de diagnóstico bem feita também, você vai entender claramente aquilo que você já tem de proficiência, às vezes você já trabalha com processo civil, com civil, então aquela forma de cobrança ali por Enem, tá, já é muito fácil para você já está voando, já é craque. Mas, às vezes, você tem uma fraqueza, por exemplo, em direito penal. Então, nessa fase de diagnóstico, você vai mapear tudo isso. E aí, mapeando, você vai ter totais condições de resolver esses gargalos, essas fraquezas na sua preparação. E aí você vai poder transformar essas fraquezas também em ponto forte. E aí você vai voar muito mais rápido e você vai conseguir aí a sua aprovação e tempo recorde por Enem. Beleza? Um ponto interessante, né, é uma notícia muito boa para você, é que eu, né, ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, né, eu foquei exclusivamente as minhas energias, né, em mapear todos esses padrões, em dissecar a prova do Enem. Eu só faço isso, né, hoje em dia eu não trabalho com outros concursos, eu trabalho só com a prova do Enem. Então eu dissequei esse concurso, eu mapeei todos os atalhos seguros para sua preparação e também as armadilhas que você não pode cair. E eu estabeleci toda essa moldura, né, do que você pode operar aqui dentro e do que você não pode operar, né? Você não pode devagar, você não pode sair dessa moldura. Isso é muito importante porque isso vai te dar eficiência. E aí eu criei várias ferramentas, né, que servem exatamente como essa moldura. São inúmeras ferramentas. A planilha suprema, né, o Big Eye, que é uma curadoria de todo o conhecimento exigido na prova do Enem, então você vai saber todos os artigos que já foram cobrados, todas as repercussões gerais que já foram cobradas, todas as súmulas vinculantes, quantas decisões do STF, né, no período ali mais curto de 3 anos, que foram cobradas em constitucional, no período mais longo, então decisões mais antigas que já foram cobradas em constitucional,
em penal, em processo civil, se o foco de processo civil é a lei seca, é a jurisprudência, né? Qual o grau de exigência de doutrina, então tudo isso está mapeado. A gente também tem uma ferramenta muito importante da cobrança por pontos, que você consegue ter um prognóstico claro a partir da cobrança passada que eu mapeei e da minha experiência, que eu tenho inúmeros anos aí de experiência em concurso público e eu estabeleci um prognóstico claro. Então, no ponto 7 aqui, digamos, de direito constitucional, que está relacionado ali à parte de provas, né, os princípios de provas ali, a parte de processo penal, a parte de prisão. Então, a gente mapeou exatamente como esse assunto vai ser cobrado nas próximas provas. A partir do mapeamento das provas anteriores, já são muitas questões mapeadas e da minha experiência também. Tá? Então, já fiz todo esse trabalho e vou te entregar tudo mastigado, né, para você só ter o trabalho de sentar e entregar performance na sua preparação. Beleza? Dito isso, eu te convido a clicar no link da descrição aqui para você conhecer essas ferramentas e conhecer também o nosso mapeamento, o nosso treinamento como um todo para o Enem. Beleza? Então é isso. Agora você já sabe, né, que o marco zero da sua preparação é fazer as 4 provas anteriores do Enem como simulado, tá? E a partir daí você vai eleger as questões, né, como um parâmetro para a construção do seu conhecimento. Essa é a fase de diagnóstico e ela é essencial para você voar mais rápido na preparação para o Enem. Beleza? Vamos para cima e até um próximo vídeo.